Capítulo 3. Bem, eu tenho centenas de perguntas, milhares, milhões, e o problema é que às vezes não sei por onde começar. Apenas faça uma lista das perguntas e comece por algumas delas. Agora vá em frente, faça uma lista das que lhe ocorrem. Algumas parecerão boas, outras parecerão muito simples e bobas. Pare de fazer julgamentos contra si mesmo, apenas faça a lista. Está bem. Aqui estão as perguntas que me ocorrem neste momento. 1. Quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? 2. Quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? 3. Por que eu nunca consigo ganhar dinheiro o suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? 4. Por que eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? 5. Como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para uma vida inteira. Por que eu estou tendo todos estes agora? 6. Qual é a ligação kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? 7. A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? 8. Às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas afirmam ser médiums. O que elas estão fazendo? Elas estão fazendo um pacto com o demônio? 9. É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em uma boa situação financeira ou as duas dádivas são incompatíveis? 10. O sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para a procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? 11. Por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa se todos nós devemos evitá-lo ao máximo? Eu não compreendo. E por que todas essas coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? 12. Há vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre? Cada forma de vida tem o seu próprio Deus? O Senhor é o Deus de tudo? 13. A utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra como prometeu? Haverá uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo? Ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Essas são apenas algumas das minhas perguntas, como já disse. Bom, eu tenho muitas mais. Algumas me deixam sem jeito porque parecem muito bobas, mas, por favor, responda-as uma de cada vez e vamos conversar sobre elas. Está bem, vamos fazer isso agora. Não se desculpe por essas perguntas, elas são feitas por homens e mulheres há séculos. Se fossem tão bobas, não seriam feitas por todas as gerações. Então vamos à primeira pergunta. Eu coloquei em vigor leis no universo que tornam possível você ter, criar, exatamente o que escolher. Essas leis não podem ser infringidas e tampouco ignoradas. Você as está seguindo neste momento, mesmo enquanto lê isto. Não pode deixar de segui-las porque é assim que as coisas funcionam. Não pode desviar-se ou operar fora delas. Em todos os minutos da sua vida, você tem operado dentro delas e tudo que já experimentou foi criado por você. Você tem uma parceria com Deus. Nós fizemos uma aliança eterna. Eu lhe prometi dar-lhe sempre o que você pedir. Sua promessa é pedir. Entender o processo de pedir e ser atendido. Eu já lhe expliquei esse processo uma vez e farei de novo para que possa entendê-lo claramente. Você é um ser triplo, é formado por corpo, mente e espírito. Também poderia chamá-lo de físico, não físico e metafísico. Isso é a Santíssima Trindade, tem sido chamada por muitos nomes. O que você é, eu sou. Eu me manifesto como 3 em 1. Alguns de seus teólogos têm chamado isso de Pai, Filho e Espírito Santo. Seus psiquiatras reconhecem e reconheceram esse triunvirato e o chamaram de consciente, subconsciente e superconsciente.
Seus filósofos o chamaram de id, ego e superego. A ciência chama essa energia de matéria e antimatéria. Os poetas falam em mente, coração e alma. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. Seu tempo é dividido em passado, presente e futuro. Isso não poderia ser o mesmo que subconsciente, consciente e superconsciente? O espaço é igualmente dividido em três, aqui e lá, e o espaço no meio. O difícil é definir e descrever esse espaço no meio. No momento em que você começa a defini-lo ou descrevê-lo, esse espaço passa a ser aqui ou lá. Contudo, sabemos da existência do espaço no meio. É o que mantém o aqui e o lá no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. Esses três aspectos seus, na verdade, são três energias. Você poderia chamá-las de pensamento, palavra e ação. Todos os três juntos produzem um resultado, que, em sua língua e interpretação, é chamado de um sentimento ou uma experiência. Sua alma, subconsciente, id, espírito passado, etc., é a soma total de todos os sentimentos que você já teve, criou. Sua consciência de algum deles é chamada de memória. Quando você tem uma memória, é dito que se lembra, isto é, torna a reunir as partes. Quando você reunir todas as suas partes, terá se lembrado de quem realmente é. O processo de criação começa com um pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Tudo que você vê foi um dia a ideia de alguém. Não existe coisa alguma em seu mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao universo. O pensamento é o primeiro passo da criação. Depois vem a palavra. Tudo o que você diz é um pensamento que foi manifestado. É criativo e espalha energia criativa no universo. As palavras são mais dinâmicas. Alguns poderiam dizer mais criativas do que o pensamento, porque são um nível de vibração diferente do pensamento. Atingem, mudam e afetam o universo com um maior impacto. As palavras são o segundo passo da criação. O terceiro é a ação. Ações são palavras em movimento, palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas, ideias são energias reunidas, energia ou energias são forças liberadas. Forças são elementos existentes, elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. O começo é Deus, o fim é a ação. A ação é Deus criando ou Deus experimentando. Seu pensamento em relação a si mesmo é que não é suficientemente bom, admirável ou puro para ser uma parte de Deus, ter uma parceria com Ele. Você negou durante tanto tempo quem é que acabou se esquecendo. Isso não ocorreu por acaso. Tudo é parte do plano divino, porque você não poderia afirmar, criar e experimentar quem é se já o fosse. Primeiro era preciso renunciar à sua ligação comigo, negá-la, esquecê-la, para experimentá-la plenamente, criando-a inteiramente, fazendo-a surgir, porque o seu maior desejo, e o meu, era que você experimentasse a si mesmo como a parte de mim que é. Portanto, está passando pelo processo de experimentar-se, recriando-se em todos os momentos, como eu estou, através de você. Está percebendo qual é a parceria? Entende as suas implicações? Essa é uma colaboração sagrada. De fato, uma comunhão sagrada. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso. Procrastinou e protestou. Agora é hora de reconhecer e produzir o que lhe foi prometido. Para isso deve acreditar na promessa e viver de acordo com ela. Viver de acordo com a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você é seu filho, seu produto, sua imagem, seu igual. Aqui é que você fica confuso. Pode aceitar seu filho, produto, imagem, mas não seu igual. Isso é bom demais, muita pretensão, muita responsabilidade. Porque se é igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você e que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas e nem vilões, só podem haver resultados de seu pensamento em relação a alguma coisa. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado de sua ideia em relação a ele. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como o Deus que você é. É claro que isso o afastará de muitos, da maioria, dos outros homens. Eles dirão que você é louco e blasfema, eventualmente ficarão fartos de você e tentarão crucificá-lo. Eles farão isso não porque acham que você está vivendo em um mundo de suas próprias ilusões. Alguns homens são suficientemente indulgentes para permitir-lhes ter os seus entretenimentos particulares,
mas porque, cedo ou tarde, outros se sentirão atraídos por sua verdade, pelas promessas que representa para eles. É nesse momento que os seus semelhantes interferirão, porque é nesse instante que você começará a tornar-se uma ameaça para eles. Porque a sua verdade simples, sustentada simplesmente, oferecerá mais beleza, paz, alegria, amor por si próprio e pelo próximo do que tudo o que os seus semelhantes poderiam imaginar. E essa verdade aceita significaria o fim de suas normas de vida, o fim das condenações e dos assassinatos praticados em meu nome, o fim da submissão ao poder, da lealdade, do respeito obtidos através do medo, o fim do mundo como eles conhecem. E como você o criou até agora. Por isso, esteja pronto, homem de bom coração, porque você será difamado, insultado e abandonado. Finalmente, eles o acusarão, julgarão e condenarão, seguindo as suas próprias normas, quando você aceitar e defender a sua causa sagrada, a realização do eu. Então, por que fazer isso? Porque você não está mais preocupado com a aceitação ou a aprovação do mundo, não está mais satisfeito com o que isso proporcionou a si próprio ou às outras pessoas, quer pôr fim ao sofrimento e à ilusão. Não deseja mais este mundo como é atualmente, procura um mundo novo. Não o procure mais, faça-o surgir agora. O senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Sim, claro, posso. Primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se vivesse de acordo com esse pensamento todos os dias, o que pensaria, faria e diria, e como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam. Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Sim, vejo muita diferença. Ótimo. Deveria haver, já que sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Agora, tendo em vista as diferenças entre onde você está e onde deseja estar, comece a mudar conscientemente seus pensamentos, suas palavras e suas ações para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Isso exigirá muito esforço físico e mental, um exame minuto a minuto de todos os seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Se aceitar o desafio, descobrirá que passou metade da sua vida inconsciente, isto é, sem perceber em um nível consciente o que você está escolhendo em termos de pensamentos, palavras e atos, até experimentar as suas consequências. Então, quando as experimenta, nega que seus pensamentos, palavras e atos tiveram algo a ver com elas. Isso é um convite a parar de viver nessa inconsciência, um desafio que a sua alma o instigou a aceitar desde o início dos tempos. Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. Sim, é verdade, até se tornar a sua segunda natureza. De fato é, sua primeira natureza é amar incondicionalmente, a segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Me desculpe, mas essa crítica constante a tudo o que eu penso, digo e faço não me tornaria enfadonho? Não. Diferente, sim, mas nunca enfadonho. Jesus era enfadonho? Eu não acho. Era enfadonho estar na companhia de Buda? Milhares de pessoas imploravam por estar em sua presença. Ninguém que adquire um profundo conhecimento é enfadonho. Talvez seja uma pessoa incomum ou extraordinária, mas nunca enfadonha. Então, você quer que a sua vida melhore. Comece imediatamente a imaginá-la do modo que quer que seja, e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com ela e os rejeite. Quando você tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque-o imediatamente por outro. Quando fazer algo, ou melhor, quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que o faz. E, se puder, retifique o seu erro com quem quer que tenha sido envolvido. Eu já ouvi isso antes, mas nunca levei a sério, porque parece muito falso. Quero dizer, se você está muito doente ou pobre como um mendigo, não tende a admitir isso. Se está extremamente perturbado, não deve demonstrá-lo. O que me faz lembrar de uma piada sobre 3 pessoas que foram mandadas para o inferno. Uma delas era um católico, outro um judeu e outra ainda um místico da nova era. O demônio disse para o católico zombeteiramente: "Está gostando do calor?" E o católico choramingou: "Estou oferecendo o meu sofrimento a Deus." O demônio então perguntou ao judeu: "E quanto a você, está gostando do calor?" O judeu respondeu:
O que mais eu poderia esperar além de mais inferno? Finalmente, o demônio se aproximou do místico da nova era e lhe fez a mesma pergunta. Calor? Disse ele suando. Que calor? Essa é uma boa piada, mas eu não estou falando sobre ignorar o problema ou fingir que não existe. Estou falando sobre dar-se conta da situação e depois dizer a sua verdade mais elevada em relação a ela. Se você está falido, está falido. Não adianta mentir sobre esse fato e tentar inventar uma história para não admiti-lo. Contudo, o seu pensamento sobre isso, estar falido é ruim, é horrível, eu sou uma pessoa má porque as pessoas boas que trabalham muito e realmente se esforçam nunca ficam falidas, etc., determina como você experimenta a falência. São as suas palavras, estou falido, não tenho um centavo, estou totalmente sem dinheiro, que determinam quanto tempo você fica falido. São as suas ações decorrentes desse fato, sentir pena de si mesmo e desânimo, não tentar encontrar uma saída, porque, afinal de contas, de que adianta, que criam a sua realidade a longo prazo. A primeira verdade a saber sobre o universo é que nenhuma condição é boa ou má, apenas é. Por isso pare de fazer julgamentos de valor. A segunda verdade é que todas as condições são temporárias, nada é imutável, nada permanece estático. O modo como uma situação muda depende de você. Me desculpe, mas tenho de interromper o senhor novamente. E quanto à pessoa que está doente, mas tem a fé que moverá montanhas e por isso pensa, diz e acredita que irá melhorar, apenas para morrer 6 semanas depois. Como isso se encaixa em toda essa história de pensamento positivo e ação afirmativa? Muito bem. Você está fazendo perguntas ótimas. Não está apenas aceitando a minha palavra. Chegará um ponto em que terá de aceitá-la, porque acabará descobrindo que podemos discutir isso para sempre até não restar outra coisa a fazer além de aceitá-la ou negá-la. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Por isso vamos continuar a conversar. A pessoa que tem a fé para mover montanhas e morre 6 semanas depois, moveu montanhas durante 6 semanas que podem ter sido suficientes para ela. Talvez tenha decidido na última hora do último dia. Agora basta, estou pronto para participar de outra aventura. Talvez você não tenha tido conhecimento dessa decisão, porque essa pessoa pode não ter lhe contado. A verdade é que pode tê-la tomado um pouco antes, dias antes, semanas, e não ter contado a você ou a ninguém. Você criou uma sociedade em que não é muito bem aceito o desejo de morrer, não é bem aceito conformar-se com a morte. Como você não deseja morrer, não pode imaginar que alguém o deseje, não importa quais sejam as circunstâncias. Mas há muitas situações em que a morte é preferível à vida. E eu sei que você pode imaginar quais são se refletir um pouco. Porém, essas verdades não lhe ocorrem. Não são tão evidentes por si mesmas quando você está olhando no rosto de alguém que está escolhendo morrer. E a pessoa moribunda sabe disso. Na privacidade de seu quarto pode sentir o nível de aceitação no que diz respeito à sua decisão. Você já se deu conta de quantas pessoas esperam o quarto ficar vazio para morrer? Algumas até mesmo têm de dizer a seus entes queridos, agora pode ir, vá comer alguma coisa. Ou, vá dormir um pouco, eu estou bem, eu o verei amanhã. E então, quando o fiel guardião deixa o quarto, a alma deixa o corpo do doente. Se essas pessoas dissessem a seus parentes e amigos reunidos, eu só quero morrer, estes responderiam, você não quer realmente dizer isso. Pare de falar assim, aguente firme. Ou, por favor, não me deixe. Todos os profissionais da área de saúde são treinados para manter as pessoas vivas, em vez de confortáveis para morrerem com dignidade. Para um médico ou uma enfermeira, a morte é um fracasso. Para um amigo ou parente é um desastre. Apenas para a alma é um alívio, uma libertação. Sua maior dádiva para os moribundos é deixá-los morrer em paz. Não achar que eles devem aguentar firme, continuar a sofrer ou preocupar-se com você nessa passagem tão crucial em suas vidas. O que acontece com muita frequência no caso do homem que diz e acredita que vai viver, e até mesmo reza para isso, é que, no nível da alma, ele muda de ideia. Então é hora de deixar o corpo para que a alma fique livre para realizar outras atividades. Quando a alma toma esta decisão, nada que o corpo faz pode mudá-la. É no momento da morte que aprendemos quem, no triunvirato corpo, mente e alma, comanda a vida. Durante toda a sua existência, você acha que é o seu corpo. Parte do tempo acha que é a sua mente. É na hora da morte que você descobre quem realmente é. Há ocasiões em que o corpo e a mente simplesmente não ouvem a alma. Isso também cria o cenário que você descreve. O mais difícil a fazer é ouvir a própria alma.
Note que poucas pessoas fazem isso. Frequentemente acontece que a alma toma a decisão de que é hora de deixar o corpo. O corpo e a mente, sempre seus servos, ouvem-na e começa o processo de libertação. Contudo, a mente, o ego, não deseja aceitá-la. Afinal de contas, esse é o fim de sua existência, então instrui o corpo para resistir à morte, o que o corpo faz com prazer, porque não deseja morrer. O corpo e a mente, o ego, recebem muito incentivo, muitos elogios do mundo exterior, o mundo de sua criação pelo fato de resistir. Assim, a estratégia é legitimada. Nesse ponto, tudo depende do quanto a alma deseja partir. Se não houver grande urgência aqui, a alma poderá dizer, está bem, você venceu, ficarei durante mais algum tempo. Mas se estiver muito claro para a alma que ficar não servirá aos seus objetivos mais elevados, que não há mais como evoluir através do corpo, ela o deixará e nada irá impedi-la, ou deverá tentar impedi-la. Está muito claro para a alma que o seu único objetivo é a evolução. Não está preocupada com os feitos do corpo ou o desenvolvimento da mente. Nada disso faz sentido para ela. Também está claro para a alma que deixar o corpo não é uma grande tragédia. De muitos modos, a tragédia é permanecer nele. Então, você tem de compreender que a alma vê a morte de uma maneira diferente. É claro que também vê a vida de uma maneira diferente. E esta é a fonte de grande parte da frustração e ansiedade que as pessoas sentem na vida. A frustração e a ansiedade surgem quando elas não ouvem as suas almas. Como posso ouvir melhor a minha alma? Se a alma é realmente o chefe, como posso ter certeza de que receberei os memorandos do seu escritório? A primeira coisa que você poderia fazer é entender claramente o que a alma está buscando. E parar de julgá-la. Eu julgo a minha própria alma? Constantemente. Eu acabei de lhe mostrar como você julga a si mesmo por querer morrer e também por querer viver. Realmente viver. Julga a si mesmo por querer rir, chorar, ganhar, perder e especialmente experimentar felicidade e amor. Eu faço isso. Você tirou de algum lugar a ideia de que se negar a felicidade e não celebrar a vida é devoção a Deus. Diz a si mesmo que a negação é uma virtude. Está dizendo que isso é mal? Não é bom nem mal, é simplesmente negação. Se você se sente bem depois de negar a si mesmo, então em seu mundo isso é bom. Se você se sente mal, então é mal. Na maioria das vezes você não consegue chegar a uma conclusão. Nega-se a alguma coisa porque diz a si mesmo que deve negá-la. Então diz que foi bom tê-la negado, mas não sabe por quê. Não se sente bem. Por esse motivo, a primeira atitude é parar de julgar a si mesmo. Descubra qual é o desejo de sua alma e realize-o. Faça o que a sua alma quer. O que a alma busca é o sentimento mais nobre de amor que você possa imaginar. Esse é o seu desejo, o seu objetivo. A alma busca o sentimento, não o conhecimento que ela já tem, mas o conhecimento é conceitual. O sentimento é empírico. A alma quer sentir a si mesma e, portanto, conhecer-se em sua própria experiência. O sentimento é mais nobre e a experiência de união com tudo que é. É o sentimento do amor perfeito. O amor perfeito é para o sentimento o que o branco perfeito é para a cor. Muitos acham que o branco é a ausência de cor, mas não é. O branco é a combinação de todas as cores que existem. Da mesma forma, o amor não é a ausência de uma emoção. Raiva, luxúria, cobiça, inveja. É a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo. Sendo assim, para a alma experimentar o amor perfeito, deve experimentar todos os sentimentos humanos. Como algo que eu não compreendo pode despertar a minha compaixão? Como algo que eu nunca experimentei pode merecer o meu perdão? Então nós dois percebemos a simplicidade e a magnitude da jornada da alma. Finalmente compreendemos o seu objetivo. O objetivo da alma humana é experimentar tudo isso para poder ser tudo. Como é possível ser superior sem nunca ter sido inferior? Esquerda sem nunca ter sido direita, sensível sem nunca ter sido insensível. Boa, se isso nega o mal. Obviamente a alma não pode escolher ser alguma coisa se não há o que escolher. Para a alma experimentar a sua grandeza deve saber o que é grandeza. Não pode saber o que é se só há grandeza. E então a alma percebe que a grandeza existe apenas no espaço do que não é grandioso. Por isso nunca condena o que não é grandioso, mas o bem diz, vendo nisso uma parte de si mesma que deve existir para que outra parte possa manifestar-se. É claro que a função da alma é fazê-lo escolher a grandeza, o melhor de quem você é, sem condenar o que não escolhe. Essa é uma tarefa difícil, que se prolonga por muitas vidas porque você tende a julgar, a considerar uma atitude certa ou errada, ou insuficiente, em vez de bem dizer o que não escolhe. Você faz pior do que condenar.
tenta destruir o que não escolhe. Se há uma pessoa ou uma situação com que você não concorda, você a critica. Se há uma religião que vai contra a sua, considera-a errada. Se há um pensamento que contradiz o seu, o ridiculariza. Se há uma ideia diferente da sua, a rejeita. Você comete um erro porque cria apenas metade de um universo e não consegue ao menos entender a sua metade quando rejeita imediatamente a outra. Tudo isso é muito profundo, e eu lhe agradeço por me dizer. Essas verdades que alguém jamais me disse antes, é muito importante ouvi-las. Agradeço por me dizê-las. Pelo menos, não com tanta simplicidade. E eu estou tentando compreender, de verdade, realmente estou. Mas às vezes isso é difícil. Por exemplo, o senhor parece estar dizendo que deveríamos amar o errado, para podermos conhecer o certo. Quer dizer que devemos, por assim dizer, aceitar o demônio? De que outra forma você poderia purificá-lo? É claro que um demônio de verdade não existe, mas eu lhe respondo na linguagem que você escolheu. A purificação é o processo de aceitar tudo e depois escolher o melhor. Você compreende isso? Não pode escolher ser Deus se não há outra opção para escolher. Espere. O senhor disse algo sobre escolher ser Deus. O sentimento mais nobre é o amor perfeito, não é? Sim, eu diria que sim. E você conhece uma definição melhor de Deus? Não. Bom, sua alma busca o sentimento mais nobre, tenta experimentar ser o amor perfeito. Ela é o amor perfeito e sabe disso, no entanto deseja mais do que saber. Deseja sê-lo em sua experiência. É claro que você está tentando ser Deus. Acha que estava destinado a ser menos? Eu não sei, não tenho certeza. Acho que nunca pensei dessa forma. Isso parece ser uma blasfêmia. O curioso é que você não considera uma blasfêmia tentar ser como o demônio. Espera um minuto. Quem está tentando ser como o demônio? Você está. Todos vocês estão. Até mesmo criaram religiões que lhes dizem que nasceram com pecado, que são pecadores desde o nascimento, para convencê-los de sua própria perversidade. Porém, se eu lhes digo que nasceram de Deus, que desde o nascimento são deuses e deusas, amor puro, vocês não acreditam. Vocês passaram todas as suas vidas se convencendo de que são maus. Não só são maus, como os seus desejos são nocivos. Sexo, dinheiro, poder, ter muito de qualquer coisa. Algumas de suas religiões até mesmo os fazem acreditar que a dança, a música e a celebração da vida são nocivas. Logo, vocês concordarão em que rir e amar é nocivo. Não, meu amigo. Você pode não ter certeza de muitas coisas, mas de uma tem. É mal. E quase tudo o que deseja é nocivo. Tendo feito esse julgamento de si mesmo, decidiu que tem de melhorar. Está bem, mas preste atenção. De qualquer maneira, o destino é o mesmo. Só que há um modo mais rápido, um caminho mais curto para chegar lá. Qual é? A aceitação imediata de quem e o que você é e a demonstração disso. Foi o que Jesus fez. Esse é o caminho de Buda, de Krishna e de todos os mestres que surgiram no planeta. E todos os mestres transmitiram a mesma mensagem. Você é o que eu sou. Pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas você não me ouviu. Em vez disso, escolheu o caminho bem mais difícil de quem se julga mal, o demônio. Você diz que é difícil seguir o caminho de Cristo e os ensinamentos de Buda, ter a capacidade mental de Krishna, ser um mestre. Mas eu lhe digo que é muito mais difícil negar do que aceitar quem você é. Você é bondade, misericórdia, compreensão, paz, alegria e luz. É perdão, paciência, força, coragem, um auxílio em caso de necessidade, um conforto no sofrimento, uma cura para as feridas, um mestre nos momentos de inquietação. É a sabedoria mais profunda e a verdade mais elevada. A maior paz e o amor mais sublime. É tudo isso. E em alguns momentos de sua vida você se conheceu como essas verdades. Escolha agora conhecer-se sempre como elas.